Então, vamos lá para o nosso assunto da segunda unidade, o desemprego no Brasil. Então, a turma do 8º ano, disciplina de Sociologia. Desemprego no Brasil. Aí vem dizer que o termo desemprego alude à falta de trabalho. E o desemprego ele afeta o estado físico e emocional das pessoas que estão afastadas do mercado de trabalho. Então, quando nós falamos nessa questão do desemprego, nós podemos dizer que o desemprego seria nada mais, nada menos do que o indivíduo que faz parte de uma população que se encontra desempregado. Então, quando nós falamos, desse desemprego, nós falamos da falta de emprego que existe para determinadas pessoas dentro da sociedade. E quando não há emprego, quando não há essa oportunidade de emprego para as pessoas, a maioria das pessoas elas são afetadas, principalmente pela parte física e pela parte emocional. O desemprego ele ajuda a explicar a desestruturação familiar e está diretamente relacionado à violência. Ou seja, desde quando, no Brasil não exista algo voltado para que as pessoas sejam empregadas, esse desemprego ele vem desestruturando as famílias, desestruturando as pessoas. Isso tudo só causa a própria violência, porque as pessoas, na verdade, não têm um emprego fixo, não tem algo que possa servir de ocupação. E aí vem dizer que o Brasil ele apresenta vários fatores sobre desemprego, como a globalização, a falta de qualificação profissional, elevada política de juros. E quando nós falamos, dessa questão da globalização, da falta de qualificação profissional, nós também podemos dizer que quando nós falamos dessa globalização, nós podemos dizer que essa globalização ela privilegia, no caso, a importância ou a importação de produtos, prejudicando as empresas e os produtos nacionais. Nós também falamos aí da qualificação ou da falta de qualificação profissional, que seria elevada política de juros, e essa elevada política de juros prejudica os investimentos nacionais, mas também atrai capitais financeiros externos. Nós também estamos falando dos mais variados tipos de desemprego, estrutural ou o próprio desemprego tecnológico. E nessa parte do estrutural tecnológico, nós podemos estar dando como exemplo a terceira revolução industrial, na qual a máquina substitui o homem, ou seja, o homem ele deixa de exercer suas funções porque a máquina hoje ela tem uma grande função. Nós falamos aí do desemprego conjuntural, que nesse emprego conjuntural está relacionado às crises cíclicas ou momentânea. E nesse período também nós temos aí o desemprego temporário. O que seria um desemprego temporário? Seria a questão estar exemplificada pela agricultura, que requer a mão de obra apenas na colheita, seria um desemprego temporário. E nós temos aí também a questão do desemprego friccional, que é marcado pela transação de postos, ou seja, é o trabalhador que muda de uma posição no mercado, evidenciando a mobilidade comum na economia do mercado. E aí, quando nós falamos também dessa questão do desemprego, a gente vem falando, abordando que o Brasil ele vem enfrentando a forte crise econômica e até o dia de hoje ele vem sofrendo as consequências do mercado de trabalho. E aí nós temos aí algumas causas do desemprego: crise econômica, política, exigências de profissionais qualificados, redução de custos e substituição de mão de obra. Então, quando nós falamos dessas principais causas do desemprego, nós podemos também dizer a redução dos investimentos em vários setores, e aí vem levando a várias empresas a produzir menos e, claro, a demitir os seus funcionários. E a gente observa que nesse período da pandemia, a qual nós estamos vivendo, nós podemos observar que diversas empresas estão colocando seus funcionários para fora, até mesmo porque não tem como manter essas pessoas no seu quadro de trabalho, no seu quadro funcional. Então, o desemprego hoje no Brasil vem principalmente sendo causa da crise econômica, da crise política e a própria substituição de mão de obra, ou seja, onde a máquina substitui o próprio trabalho do homem. Então, aqui está um pouquinho do nosso tema falando sobre a questão do desemprego no Brasil.